Estamos começando mais uma Wiki Metal Happy Hour especial, dessa vez com os integrantes da banda Viper, que acaba de lançar esse excelente disco aqui, ó, Timeless. O disco está nas minhas mãos, é o novo disco do Viper, novo disco de estúdio do Viper, depois de 15 anos. Estamos falando com 80% da banda, porque Pete Passarel não está presente, mas estão presentes aqui Leandro Cassoiro no vocal, Felipe Machado nas guitarras, Kiko Shred nas guitarras, Guilherme Martin na bateria. Formação estabelecida do Viper, podemos dizer assim? O Pete só dá desculpa que o Pete está no exame de Holter de coração. Vamos ver se ele tem coração, né? Angel Heart. Boa. Galera, 15 anos para dar vida a esse álbum aqui, Timeless. São 11 músicas inéditas. Contem aí um pouco dessa trajetória, dessa saga. Eu sei que realmente tudo que acontece com o Viper é aquela coisa. Você escolhe sem emoção ou com emoção. No Viper é sempre com emoção, né? Não precisa nem escolher, né? Contem aí, como foi a saga de Timeless? A saga de Timeless, ela é, assim, no final, teve um final feliz, né? Isso que foi o mais importante, né? De tudo que aconteceu. Mas foi um processo longo. Não foi um processo assim, tipo, vamos gravar um disco porque a gente já tem as 12, já tem um tracklist, vamos entrar no estúdio e gravar. Não, isso foi ao contrário disso, aliás. Tinha algumas músicas, mas não o suficiente para a gente ter um disco de 12 músicas, como 11 músicas, como foi o final da história aqui, né? A gente tinha o nome do disco, a gente tinha o tema do disco, e a gente tinha mais uma música e não tinha mais nada. E a partir desse momento, quando a gente tinha isso daí, a gente passou a encher o disco. Só para contextualizar esse período todo, porque é uma coisa que as pessoas geralmente têm falado bastante desse tempo. Mas, assim, não é que foram 15 anos, né? O disco levou 15 anos. Na verdade, assim, depois do All My Life, que foi o último disco de estúdio, teve uma turnê, que foi uma turnê longa e tal. E depois teve uma coisa muito representativa, que foi aquela turnê de volta, até que vocês mesmos do Wiki Metal organizaram e tal, que foi a volta com o André. E foi uma turnê que era para ser rápida, que acabou... Era para ser, sei lá, 5, 6 shows, acabou virando mais de 40 shows. Teve show do Rock in Rio, teve a abertura do Kiss, teve toda aquela saga que foi a volta. Os preparativos para essa turnê foram longos, porque a gente tocava os 2 discos na íntegra. Então, assim, esses 15 anos eu estou acostumado a dizer que pareceu muito mais assim no papel um tempo longo do que para a gente que está dentro, porque essa turnê também foi longa do André, depois o André acabou saindo, voltando para o Xamã. O Leandro entrou na banda, então teve esse período. Depois o Kiko entrou na banda, teve a pandemia no meio. Então, quer dizer, na verdade, esses 15 anos, eles efetivamente do disco, foi um período quase normal de um disco. Quer dizer, ele foi um pouco mais, né? Um pouco mais longo e tal, porque ele teve todo tiveram todos esses obstáculos no meio, mas ele não foi um período de 15 anos assim esperando para lançar o disco. Não, lógico. Teve muita coisa que aconteceu. Eu lancei 2 discos solo, o Pete lançou disco solo, teve, né, o próprio Leandro tem outros projetos, enfim, então tinha muita coisa rolando assim, paralelo a isso. Então não foi um período de que a banda estava parada meio que esperando, tal. Foi um período também ocupado, mas com outras coisas e também os preparativos, as composições desse disco, né? Mas sim, foram 15 anos de lançamento de um disco novo. Não foi 15 anos parado. O Viper não parou 15 anos. Mas realmente... E fora que o processo desse disco, então, deve ter durado desde que vocês decidiram falar, vamos fazer um disco novo, até o Timeless ficar pronto, foram o quê? Uns 3 anos, então? 2 a 3 anos. Acho que um pouco mais. Em junho da pandemia, a gente passou a tratar o disco de outro jeito a partir de junho do ano da pandemia. Muito legal. 2020, então mais ou menos uns 3 anos. Lembrando que a pandemia foi uma coisa que atrapalhou pra caramba, porque, né, os contatos eram difíceis, enfim. Então, se pensar, não foi tão longo assim o processo.
E qual foi o maior desafio aqui de resolver esse disco, de ter ele pronto em mãos, assim? De tudo que foi a composição das músicas, foi a produção, foi a pandemia? Qual foi o maior dificultador aqui, ou maior elemento mais desafiador para a confecção e produção desse disco? Eu acredito que uma das coisas que foram bem difíceis foi, como todo mundo colocou a sua contribuição nesse disco, né? De algum jeito, a gente precisava, não é só as músicas estarem prontas, ou a gente precisava trazer isso tudo para um contexto só. Se você escuta o Timeless, é um disco que ele tem, né? Ele tem um contexto, apesar das músicas serem diferentes. A gente precisava trazer essas ideias que todo mundo estava entrando para trazer para o contexto de Timeless, do Viper, vamos dizer assim. Então eu acho que essa foi a parte mais difícil para esse resultado que a gente chegou. Eu acho também, assim, eu vou passar a palavra para o Leandro, que acho que ele também queria falar, mas só para falar um pouquinho dessa coisa do tempo, a parte negativa, a parte positiva, na verdade, dessa espera toda foi que, nesse tempo, o Kiko acabou entrando na banda, né, de maneira definitiva, e pôde contribuir também com os solos dele, né, porque o que a gente estava gravando antes era assim, eu estava fazendo 2 solos nas músicas, enfim, não estava meio que ficando um pouco repetitivo. Daí, quando o Kiko entrou, ele pôde realmente contribuir e gravar os solos, então, nesse sentido, foi super bom. E eu acho que o que mais atrapalhou, assim, na minha opinião, foi essa coisa da pandemia ter meio que isolado, assim. A gente acabou ficando com meio que 2 núcleos, assim, de composição. O Guilherme e o Pete de um lado no estúdio, tal, trabalhando, e eu, assim, indo lá para Campinas com o Val, também fazendo uma parte assim. Então, foi muito diferente dos outros discos, que a gente geralmente fazia assim, o Pete ou eu chegava no estúdio com a música, falava, a música é essa. E a banda pegava essa música e trabalhava juntos, arranjos para chegar na gravação. Nesse caso não teve muito isso, porque as músicas foram sendo compostas assim, meio que de uma maneira um pouco mais separada, assim. Então, acabou ficando também um disco diferente nesse sentido, né? Mas fala, Leandrão, não sei o que você queria falar. Acho que demorou muito para organizar as ideias, né? Acho que o Maurício foi pegando essas ideias, né? A gente foi fazendo as pré-produções e foi maturando essa ideia. Então, tanto que algumas ideias voltavam para a gente refazer alguns finais, pelo menos eu. As partes de voz, mudava algum tom de final, a gente colocava alguma coisa de coral. Então, foi complicado porque a gente estava à distância, né? Então, acho que foi o que fez o disco atrasar também. A distância, inclusive, com o próprio produtor, né? As coisas eram enviadas, então não estava no estúdio todo mundo, né? Então também... Mas também eu acho que nasceu na hora certa. Cada música ali, o disco nasceu quando ele tinha que sair. Quando a gente e o Maurício, a gente sentiu que estava pronto. Não foi nada forçado. A gente aprovou tudo à medida que estava ficando pronto e, assim, apesar de alguns momentos o Viper ter tido uma certa ansiedade em vários momentos ali, musicalmente e na ansiedade de lançar o disco, né? A gente se perdeu um pouco nisso, mas eu acho que o disco nasceu exatamente na hora que tinha que nascer. Na hora certa, né? E lembrando que o disco é produzido pelo Maurício Sersósimo, que é um fantástico produtor que mora nos Estados Unidos, inclusive também tem essa questão da distância, como vocês mencionaram aí. E o Maurício é irmão do Guilas, do Guilherme. Maurício é um produtor que, inclusive, já tem um Grammy ali deve estar na prateleira da sala da casa dele, que ele mixou o disco do Amarelo do Emicida e ganhou um Grammy, mas ele já trabalhou com Paul McCartney, Avril Lavigne, vários outros artistas de nível global. Também, assim como o Viper, né, de nível global, Paul McCartney, Avril Lavigne, Viper e Paul McCartney. Viper e Paul McCartney. E acho que é importante falar com os novos integrantes, entre aspas, mas assim, Leandrão, isso para você deve ser um orgulho imenso na sua trajetória. Você agora tem um disco que ficou para a história já, porque é um disco de estúdio do Viper, então você se junta
a nata dos vocalistas do heavy metal brasileiro, começando com o André Matos, mas também Pete Passarel, que foi também vocalista do Viper, o Ricardo Botti, todos que passaram pela banda, né? Só peso pesado, né? Como é que é para você ter agora o seu disco, o seu registro oficial do Viper? Tenho muito orgulho, foi suado, né? Mas valeu muito a pena toda essa trajetória, acho que desde 2017 na banda, 6 anos, e a gente conseguiu reunir um repertório muito bom, né? As músicas, elas, mesmo sendo muito diferentes umas das outras, né? Ele tem uma unidade muito boa, esse disco, né? E, nossa, eu tô muito feliz, sabe? Tipo, todo o feedback que eu tô recebendo, assim, é excelente. Só tô bem feliz mesmo. Acho que missão cumprida. Uma pergunta que acaba o Kiko também, sendo... né? O Kiko também, né, Nando? Kiko também, Kiko lógico. também. Primeiro disco do Viper, histórico, né? Então, foi um prazer gravar cada faixa, cada solo, ouvir depois o resultado final, né, com a produção, ouvir depois o disco inteiro completo, faixa por faixa, a ordem da tracklist, né, como foi complementando os primeiros singles que a gente lançou na sequência, depois as outras músicas que a gente ainda não lançou como single, né? Muito legal mesmo. As músicas, os convidados especiais, né, do disco, também vale a pena citar, que abrilhantaram demais o trabalho, né? Um deles está entrevistando aí, Quais que foram as músicas que eu toquei mesmo? Você tocou Timeless e Light in the Dark. A melhor do disco é a que eu toquei, Timeless, a minha preferida. Timeless está entre uma das minhas favoritas mesmo, que eu gosto muito da melodia, do refrão, os solos, tudo, as linhas de voz, tudo. Eu acho que tá um disco fantástico e agrada todos os fãs de todas as gerações do Viper, né? Que acompanharam todas as gerações do Viper, quero dizer. A galera que curte. Eu vi vocês comentando uma coisa que também me chamou a atenção, porque assim, ouvindo esse disco, tem elementos ali de todas as fases do Viper, né? Dos Soldiers. Eu não vou dizer que tem até Tem Pra Todo Mundo, mas até o Coma Rage com certeza tem, né? Sim. Tem. Até o All My Life também, que é um disco mais recente. Eu acho que isso foi uma coisa que não foi planejada, mas acabou sendo também acontecendo meio que um pouco simbólica, assim, mesmo sem ter sido planejada, né? Uma coisa que... porque, na verdade, assim, a gente... quando a gente olha para trás, a gente fez tudo aquilo, né? Então, na hora de sentar para compor ou sentar para tocar uma música e tal, vem alguma memória um pouco de uma fase, de outra. Olha, você é louco. Tem algumas músicas até que dentro da mesma música tem partes que são de uma fase e partes de outra. Por exemplo, eu estava vindo a Timeless agora, depois aquele riff do meio, que é meio metálica, assim, que é um riff mais perto do Evolution, assim, e a música Timeless, a parte cantada, é uma parte mais theater. Então tem umas coisas meio misturadas, assim, dentro da própria música, tem partes que remetem a uma fase e remetem a outra, né? Foi curioso isso. Eu acho... A Under the Sun foi meio proposital. Ela foi uma música que nasceu para o disco e ela foi tudo que a gente usou de elemento do Viper antigo, que remetia ao Viper antigo, foi meio proposital. Essa música em especial. Qual música? Under the Sun. Under the Sun. Under the Sun, o primeiro single que a gente lançou. Ela foi uma que nasceu para o disco. Qual foi o impacto da morte do André Matos nesse disco aqui? Teve alguma influência? Em algum momento vocês pensaram nessa tragédia que aconteceu com o nosso amigo querido quando vocês estavam produzindo esse disco? Tem algum peso assim nesse... Cara, eu acho que a gente está sempre olhando para frente. Eu também acho uma coisa, difícil dizer isso, né? Porque a gente teve assim, a gente estava muito sob o impacto do final da turnê. Assim, aquela turnê foi muito marcante para o Viper, né? Porque aquela turnê realmente foi uma volta do Viper, assim.
ao sucesso, vamos dizer assim, porque a gente estava tinha acabado a turnê do All My Life, tava assim, a banda ela existia, mas ela estava meio parada e tal, e daí aquela turnê realmente nos trouxe para cima. E depois, quando ela acabou e o André saiu, a gente acabou ficando meio um pouco órfão daquela coisa. E daí eu acho que esse momento foi o momento em que esse disco acabou começando. Claro que ele só foi ter um começo propriamente dito assim mais tarde, mas eu acho que ali, quando a gente teve um convite para ter um show e daí o Leandro acabou entrando e tal, eu acho que, de certa forma, a morte do André mostrou também que tudo é muito efêmero, né? Tudo é muito... Se você não fizer, daqui a pouco passa o tempo, passa as coisas acabam. Então, talvez esse sentimento, de uma maneira assim totalmente subjetiva, assim, acabou talvez influenciando, mostrar também que a gente podia olhar para frente, que a gente não precisaria depender do André, né? Depender daquele passado do André. Então, não teve nenhum impacto no disco, assim, de uma forma objetiva, assim, prática. Eu acho a morte dele, assim, uma coisa... vamos fazer isso porque o André morreu e tal. Mas eu acho que, de certa forma, aquela morte mostrou que a gente tinha que mostrar para os fãs também que a gente podia sobreviver, né? Então... Sim. De certa forma, isso, sim. Isso eu acho muito legal. Deixa eu só concluir aqui. Claro. Eu acho muito legal isso, porque não é, como o Felipe falou, não é um disco que quer... não é, como todo mundo falou, não é planejado, não é alguma coisa artificial, assim, que a gente vai fazer porque aconteceu isso, aquilo, porque aconteceu a morte do André e a gente quer ressuscitar o Viper. Não, foi simplesmente porque o Pete Passarel, o Felipe, o Guilherme, o Caçoilo, a gente tem essa criatividade, a gente tem essa veia artística e a gente simplesmente queria expressar. Eu sinto isso um pouco às vezes. Não foi planejado assim, vamos fazer um disco vamos fazer que nem muitas bandas antigas fazem, vamos voltar como um Caça-Níquel e tal, uma banda antiga, vamos ficar só vivendo do passado. Não, isso não tem no Viper de forma alguma. Isso é uma coisa que eu acho muito legal mesmo. Foi uma expressão artística, o pessoal estava compondo, queria gravar, gravou um disco e como o Pete sempre fala nas entrevistas, né, homenageando todo o passado, mas sempre olhando para o futuro. Eu acho isso muito legal. Muito bom. E homenageando o André, toda vez que a gente tocar uma música que ele foi intérprete ou compositor, a gente vai estar homenageando ele de qualquer forma. Com certeza. Então, vamos seguir em frente, né? Agora é a hora do Viper do jeito que está hoje em dia. E você, Leandro? Posso falar? Acho que também esse disco também serve como uma homenagem para ele, né? Ele fez parte da história, né? Mas o timeless, né? Tipo, essa coisa temporal, né? Que essa história aqui, a história dele também tá junto do Viper. Então, eu acho que esse disco também serve como uma homenagem para ele, né? Muito bom. E... Espera aí um pouquinho. Queria que vocês falassem um pouco sobre as participações, que também as participações foram escolhidas, acho que baseadas também nessa história da banda, né? Porque ali só tem gente que tem uma relação umbilical praticamente com a banda. É uma ligação, né? Tipo você. Tipo eu. Você acha que é a relação mais antiga, assim, do Viper, porque você estava desde do 8 de abril de 85, embora... Não, eu estava antes. Claro. Eu tava no Viper antes do André entrar na banda. Eu fui no show de talentos que vocês tocaram no Rio Branco. Eu brincava com o André uma época que eu tinha ido em mais show do Viper que ele. Porque foi 84, né? O Viper, assim, a gente conta sempre 8 de abril de 85, porque foi o primeiro show com o André, mas na verdade teve três shows, na verdade, com o Pete cantando em 84 ainda, né? No final de 84. E antes disso teve um show de uma banda chamada Rock Migration, que você até tocou baixo meio sem estar desligado, que é de 82. Ninguém tocou nada, né? Era um show, era uma brincadeira. Brincadeira, assim, mas eu tava lá também. As participações eu acho que foram, normalmente, tem muita banda assim que chama a gente, vou chamar o artista tal porque pode agregar ao disco, pode chamar atenção para um disco, pode ser um artista famoso que chama atenção, que o público vai ter curiosidade e tal.
No nosso caso, a gente chamou músicos que são muito bons, mas que acho que mas que ninguém quer saber. Pessoal e familiar mesmo, né? Familiar, assim, literalmente, não só familiar, de uma forma metafórica, como o Hugo Mariucci e o Val Santos, mas familiar mesmo, né? O Maurício, como a gente falou, é irmão do Guilherme, a Natasha, que é a mulher do Guilherme, cantou, você, que é meu irmão, tocou, o Ives Passarel, que é irmão do Pete, tocou, O Daniel Matos, irmão do André, tocou. Tô esquecendo alguém? Fábio Ribeiro. Só que ele faz parte da família com o Hugo ali, né? Faz parte dessa família. Que Val também também, você conhece a mais de... Val Santos, que também é uma figura única na história do Viper, porque ele foi hold, foi baterista, foi guitarrista, ele é o cara que fez mais coisa no Viper, mais do que o Pete, que é compositor, cantor e baixista. Ele fez, sei lá, ele teve 4 funções diferentes dentro da mesma banda. Ele assina como coprodutor, né? Vale falar que ele assina como coprodutor nesse disco, né? Ele ajudou a organizar algumas ideias também, né? Foi Então, muito importante. Legal. Que sorte a gente tem de ter cruzado essa figura nas nossas vidas, né? Val Santos, que pessoa especial. Fina demais. E, pessoal, queria que vocês falassem rápido aqui, ó. Eu vou puxar aqui, tem a história inteira do Viper praticamente aqui. Vou puxar um momento aqui para cada um comenta. Calhamaço, hein? O Evolution foi... Eu acho que o Evolution foi uma... Cada disco do Viper tem uma história muito única, né? O Evolution teve a sua importância porque foi quando o André saiu, que a gente teve aquela... né? Foi uma coisa muito... Uma mudança, acho que provavelmente a maior mudança em termos de estilo, assim, de formação da banda foi o André não ser mais o vocal. Então, eu acho que Evolution foi importante por isso. E foi o disco mais bem sucedido no Brasil, né? É até mais bem sucedido que os do André na época. Então, foi realmente um disco importante para a banda. E esse aqui? Aqui foi o momento que nosso amigo, na turnê desse disco, Guilherme Martin assumiu as baquetas do Viper, né? Foi o quê? 89? 90? Espera aí que eu tô tendo um lance aqui de conexão aqui. Vamos lá. Espera aí. Alô? Fala aí alguma coisa, alguém. Tá ouvindo? Oi. Fala aí, né? Tô. Voltou aqui alô. a conexão. Tô. Pegando. Fala aí. Esse é o momento da entrada do Guilherme Martin na batera do Viper, na turnê do Theater of Fate. Essas fotos lindas aqui no estádio do Pacaembu. Não, essa não foi no Pacaembu. Essa foi, acho que no primeiro show de lançamento do Viper no Espaço Eletrônico. Essa foi no Dama Choque. Essa de cima foi no Dama Choque. Não, a de baixo. Verdade, Tô falando da de baixo. Debaixo do Pacaembu. É debaixo do Pacaembu pelo Paulo, acho que pelo Paulo Cassige, né? Essa de cima não foi no primeiro show, então, foi no último do André. No último show do Dama Choque, do André, Aliás, Dia 30... foi uma data... Faz pouco tempo que foi uma data, assim, que alguém postou que foi o último... faz pouco tempo essa data aí, esse dia. 30 de junho. Ah, então. Foi. Mas fala aí desse momento na história do Viper, Guilas. Cara, eu tava numa outra banda, essa história é conhecida, né? Eu tava numa outra banda que era meio rival do Viper e eu cheguei, o Toninho quis falar comigo e quando eu cheguei em São Paulo, tava feito um convite para fazer um teste no Viper como baterista, né? E casou, assim, todo mundo tinha a mesma... tava cavando a mesma coisa desde de 14 anos, 13, 14 anos de idade. Então, funcionou ali, né? Eu achei que a gente foi legal. Eu tenho orgulho, assim, de ter tocado no Viper no período, assim, que o André tocou, né? Ali atrás, depois lá para frente, eu fiz parte da formação mais clássica do Viper. Então, eu acho que é importante. Eu gosto muito do Viper, cara. Eu gosto mais do Viper do que de heavy metal, vou te falar a verdade. Soldiers of Sunrise. Esse aí, pô,
Esse aí foi o começo de tudo, assim, né? Foi um disco que nos tirou da garagem e nos colocou nos palcos de verdade, né? Porque foi um disco, assim, que teve uma repercussão muito boa, que era um disco que, para a época, a produção é boa. Hoje a gente vê que a produção talvez não tenha sido tão boa, mas na época era uma coisa bem, bem revolucionária. E a gente contou como produtor com o nosso amigo André Canhe, também foi uma coisa legal, que o Pomba participou, né? O Pomba que ajudou tanto o Viper, foi produtor, coprodutor desse disco. E foi o disco que a gente meio que fez, assim, sem esperar muita coisa, assim, quer dizer, sonhando com o Japão, por exemplo, um dia, mas achando que era um destino, assim, muito impossível, né? Mas acabou dando certo. E aí virou esse aqui. Daí lá pra frente, o sol nasceu. Esse foi a realização de um sonho, né? Porque quando a gente era criança, todo mundo tinha o sonho de gravar um disco ao vivo no Japão, porque como a gente via assim o Deep Purple Made in Japan, o Iron Maiden Made in Japan, os Beatles no Budokan, tinha um monte de referência, assim, Japão era um lugar meio que, nossa, uma banda no Japão era uma coisa muito surreal. Então, quando teve a chance da gente tocar lá, a gente quis gravar o disco. E aí esse disco aí é o Loco Live do Viper, porque, nossa, ele é muito rápido. Rápido, né? E mesmo. Esse aqui eram sobras do Evolution, foi isso, mais ou menos? Sobras mais ou menos, porque a ideia era também ter umas músicas boas. A Acid Heart, por exemplo, a Acid Heart era uma das melhores músicas assim do Evolution, seria uma música muito boa, mas a gente guardou para colocar nesse, porque o Charlie, o produtor na época, falou que a gente tinha que ter um material para quando a gente fosse para o Japão lançar um disco especial para o Japão, que eles gostavam disso e tal. Então acabou ficando um pouco... As músicas que foram gravadas na mesma sessão do Evolution foram usadas no Vipera Sapiens. Esse disco também é uma formação única do Viper, só lançou esse disco, com Val Santos nas guitarras e Ricardo Botti nos vocais. Mas é um disco muito bom, né? Que tem músicas excelentes aqui, né? Esse disco eu não sei porque ele acabou... Na verdade, assim, foi um período meio difícil para a banda, assim, tal, mas é um disco que as composições do Pete são sensacionais. O Val também contribuiu muito, é um disco muito bom, assim, e tem uma música histórica para a banda, que é a Love Is All, que teve a participação do André. O André, a gente já tinha se reaproximado e tal, e ele nos ajudou cantando nessa música, porque nessa época o Viper estava bem por baixo, e ele estava muito famoso. Então, ele ter participado, na verdade, foi um gesto de generosidade da parte dele. Além dele ter escolhido o Ricardo Botti. Eu até queria saber a opinião do Leandro sobre o Ricardo como vocalista. A gente acaba não falando muito dessa fase. Pô, o Ricardo canta super bem, cara. Baita frontman, gente finíssima. Fez um excelente trabalho no disco, cara. O disco é excelente. E, Leandro, quando você teve o primeiro contato com o Viper, você lembra, assim, de moleque ter ouvido, ido em algum show? Como é que você... imaginou que você fosse ser o vocalista da banda, né? Não, muito louco, né? Foi naquela época da MTV, né? O Viper tava lançando Rebel Manic, o Angra com Angels Cry, né? O Dr. 5, o primeiro disco. Essas três bandas me marcaram muito, assim, na época. E o legal, cara, passa até um filme na cabeça. Eu e meu irmão indo gravar uma fitinha do Manic in Japan, passando no Vitão lá no backstage. Aí você fala, caramba, eu tô na banda. Que negócio bizarro, cara. Cara, a realização de um menino que é fã da banda, é meio a história do rockstar, né? Demais. E o Kiko? Você lembra, Kiko, como você ficou sabendo sobre o Viper as primeiras vezes? Assim? Eu lembro, sim. O Evolution, quando a gente era moleque, né? Assim, a gente... A turminha que gostava de metal, gostava de rock, comprava um CD, né? E fazia isso que o Leandro falou, emprestava e gravava em cassete e tal. E a gente estava trocando CD e tal, e alguém chegou com o Evolution do Viper. Né? E aí a gente fez isso. Gravei o Evolution e tal. E logo depois o Viper fez um show na minha cidade, em Americana, numa casa de show que chamava My Way. E foi o primeiro show que eu fui, até minha mãe me levou nesse show, porque eu não podia entrar sozinho, eu estava muito na onda do rock, quero ver banda de rock de qualquer jeito e tal.
não, os caras vão tocar na cidade. Eu falei, nossa, tem que ir, quero ir. Fui, curti pra caramba, meu. Nossa, foi... primeira vez que você vê uma banda ao vivo, assim, uma banda de rock, os caras com guitarra e tal, todo mundo, pô... Eu tinha, acho que, não sei se foi 93, eu tinha 9 ou 10 anos de idade, 11 talvez, não sei. E foi, pô, muito marcante. Esse foi meu primeiro contato com o Viper. Muito legal. Ô, Esse Nando, aqui, deixa eu disco só que... voltar uma coisa no All My Life aqui. O All My Life, as primeiras composições do All My Life até o disco pronto também demoraram, cara. Agora eu tava lembrando aqui. A primeira demo do All My Life foi em 2005. E o disco saiu 2 anos depois, não foi isso, Felipe? Acho que sim, porque tem uma formação do Viper, até que tá no... Tem uma bonus track do All My Life, que é a Prowler, que a gente tocou, que na verdade era eu, Guilherme, Pete e Ives, com o Pete ainda cantando. Então, tava bem no comecinho, acho que tem, eu não sei se tem mais, acho que é Not That Easy. E mais Not That Easy não, a primeira. Do It All Again. Do It All Again. Not That Easy. Not That Easy e Prowler. São as bonus tracks do disco, foram feitas bem antes, em 2005. Em 2005. Realmente demorou bastante para fazer também. E o disco negro, o disco mais polêmico do Viper. Disco maldito. Não, o disco negro que eu digo é porque não é a ovelha negra, né? É a ovelha amarela. A ovelha amarela do Viper. Esse disco era um disco que a gente estava fazendo muitas turnês com bandas brasileiras, né? Na turnê do Coma Rage, foi a nossa maior turnê no Brasil. A gente estava com um escritório que chamava Water Brother, a gente abriu o turnê do Ramones. Era uma turnê, assim, foi uma turnê grande pelo Brasil. A gente tocava muito com o Raimundos, com o Charlie Brown, com o Chico Sainz, com umas bandas assim dessa nova geração. Então a gente via esses caras cantando em português e a gente também achava que a gente também podia cantar em português e a gente fez um disco em português. Mas a gente, como todo disco do Viper, ele é um disco muito diferente do anterior. Hã? Sempre feito com emoção. Muito diferente do anterior, sempre com emoção e sempre subvertendo a ordem lógica das coisas, né? Se o disco fez sucesso, vamos mudar totalmente. Se o disco não fez sucesso, também vamos. Então a gente sempre nos desafia, assim, né? Quando acaba uma coisa, a gente quer fazer uma coisa diferente. E a gente fez esse disco. E esse disco tem muita gente que gosta desse disco. Esse disco é ótimo. E a gente tem que dar um jeito de relançá-lo. A gente tem depois a gente fala melhor disso. Tem uma questão meio jurídica aí, uma pendência aí, mas eu acho que a gente pode tentar resolver para conseguir lançar. Vamos ver. Mas pelo menos subir no streaming já deveria estar, né? Não, então, se der para resolver isso, eu acho que seria muito legal. Tem muita gente que pede, é engraçado. Porque, assim, é um disco que todo mundo adora falar mal, mas depois a pessoa fala, mas sabia que eu gosto? Não, mas ninguém fala mal. Hoje em dia a gente não tem mais... Na época era aquela coisa de você ter que ouvir um tipo de som do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Você não pode ouvir nada diferente que... Né? Então isso acho que já ficou muito datado, né? Mas o importante é isso aqui, ó. Timeless. Disco novo do Viper. Daqui pra frente. É isso aí. Daqui pra frente, shows acontecendo. Eu sei que vocês estão fazendo show direto. O show tá muito legal. Essa formação realmente tá azeitada, como a gente diz. Valeu. Tá redonda. Tá muito boa. E obrigado, lembrar galera. que os shows estão com a TC7, hein? A galera procura TC7 Produções aí, com o Thiago. Para quem quiser ver esse novo setlist do Viper aí, não vai se arrepender. Muito bom, galera. Sempre bom falar com vocês. Timeless em todas as melhores lojas do ramo, em CD. Daqui a pouco vai sair em vinil. E, para quem quiser ouvir nas plataformas digitais, também totalmente disponível. Um excelente disco. Parabéns, galera. Aproveitar, agradecer a todo mundo, todo o pessoal da Wikimetal, né? Toda a equipe assim, que tem nos ajudado, que ajudou nesse desenvolvimento desse projeto, que foi, como você disse, um projeto longo e complexo. E o Wikimetal sempre nos ajudando. Então, obrigado a todos aí, o Pedro, né? O Pedro, o Daniel, você... E todas as meninas toda a equipe que trabalha do Wikimetal, um abraço para todos aí. E estamos esperando o vinil, hein? Vamos fazer e quem quiser comprar o Timeless, Nando? Tá. Como é que faz? É fácil. Tem na loja do Wikimetal, tem a Wikimetal Store.
Todas as lojas da galeria aí, todas as lojas do Brasil já estão abastecidas. Porra, E o próximo disco não dá para esperar 15 anos, né, galera? porra, por favor, hein? Será 14. É isso aí. Viper no Wiki Metal Happy Hour. Valeu, galera! Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, Wiki Metal. Obrigado. Valeu,